Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar melhorando o nosso botão adicionar. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês uma situação. Então sempre que eu aperto o botão adicionar, então aqui eu adicionei o produto B e o produto C. Só que se eu apertar o B de novo, percebam que ele adicionou duas vezes o produto B. Isso daí, pessoal, não chega a ser um problema, porque no caso eu posso estar salvando. Se eu tentar salvar isso daí depois no banco de dados, funciona perfeitamente. Só que eu acho que esteticamente falando não fica legal. O ideal seria o quê? Que quando eu apertasse o botão adicionar, ele notasse que eu já tenho um item com aquele produto, que eu somasse mais um na quantidade e acertasse o valor parcial. Agora, se eu apertar adicionar e ele não achar um item com produto, aí sim ele coloca a quantidade 1 e o valor parcial acaba sendo o valor do produto. Então vamos melhorar isso agora então, melhorar o nosso botão adicionar para ele saber no caso se ele está adicionando um novo item ou se no caso ele precisa atualizar um item. Para fazer isso, eu vou ter que ir lá no nosso venda bin no método adicionar. Qual que é o problema? O problema é que no nosso adicionar, em nenhum momento eu não fiz nenhuma pesquisa. Eu não chequei se o produto que eu estou querendo transformar em um item, se ele já existe na minha estrutura de dados. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar percorrer a minha lista, verificando se cada um dos meus itens tem um produto que corresponde ao produto que veio como parâmetro. Então, eu vou dar uns enter aqui, depois eu vou mexer nessa parte de baixo aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um for, no caso, né? Porque eu vou percorrer. Eu vou fazer um for aqui, aonde eu vou criar uma variável pos. Esse pos, para mim, vai ser a posição que eu vou analisar. Então, a primeira posição do meu array list é a posição 0. Então, eu começo do 0... Aí eu vou até o tamanho da minha estrutura. Então, lista itens.size. Então, aqui, por exemplo, se for 10, o pos vai até 9. Se aqui for 15, o pos vai até 14. Se aqui for 100, o pos vai até 99. Ou seja, se eu tenho tamanho n, eu vou de 0 a n-1. Aí eu tenho tamanho 500, então eu vou de 0 a 499. Então, eu vou percorrer igual percorrer um vetor. E aí, essa variável, eu vou incrementar ela de uma em uma. Aí, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou capturar, no caso, o item da posição corrente. Como que eu capturo o item da posição corrente? Dessa forma. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de item temp, que é um item temporário. Só um item para eu checar. Esse item temporário, ele vai receber o lista itens.get pos. O que seria isso aqui? Ele está capturando na posição corrente o item. Então, pos vale 0, ele vai pegar o item da posição 0. Pos vale 1, ele captura o item da posição 1. Pos vale 2, ele captura o item da posição 2. E assim sucessivamente. Após eu capturar o item, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar se o produto desse item é igual a esse produto aqui. Como? Usando um if. If. Eu vou pegar o item temporário, capturar o produto dele. Então, aqui eu estou pegando o item temporário, eu estou pegando o produto do item temporário, vou checar se ele é igual ao produto que veio como parâmetro. Então, aqui é o produto. Então, aqui eu checo se o produto do item é igual ao produto que veio como parâmetro. Então, aqui eu estou fazendo essa checagem aqui. Como que vai ser essa checagem aqui? O que ele vai usar como critério de igualdade? Ele vai usar como critério de igualdade, no caso, o código do produto. Se você analisar o equals do produto, deixa eu abrir aqui, deixa eu achar o equals do produto que nós fizemos numa aula anterior. O equals do produto, ó, ele faz uma análise do código. Ó. Ele vai cair nesse caso aqui. Ó. Ele verifica se o código, se eles são iguais. Então, se os códigos do produto forem iguais,
quer dizer que eu já tenho um item com esse produto. Tá, agora vem o problema. Eu preciso marcar, de alguma forma, que eu encontrei esse produto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui em cima do tipo inteira. Eu vou chamar ela de posição encontrada. Essa variável posição encontrada vai começar com -1. Por quê? Quando eu não achar nenhum item que corresponde ao produto, a posição vai valer -1. Ou seja, não achei nenhum item para esse produto. Caso eu encontrar daí um item para aquele produto, aí eu marco a posição 0, 1, 2, ou seja, a posição encontrada. Então aqui eu vou colocar posição encontrada, recebe a posição que bateu com a posição corrente. Tá, dá para melhorar isso? Dá. Qual que é o problema dessa lógica aqui que eu fiz? Essa lógica é uma lógica sequencial. Eu vou do primeiro ao último. Vamos supor que eu ache o item, eu tenho, no caso, 1000 produtos. 1000 itens, na verdade, né? Então, eu tenho itens de 0 a 999 posições. Tá, eu achei alguma coisa na posição 4. Então, o que vai acontecer nessa minha lógica? Ele deveria parar, mas ele não vai parar. Ele vai continuar da posição 5 até a posição 999, procurando, sendo que eu já achei. Então, eu vou melhorar aqui a minha condicional. Então, eu vou escrever, se a posição encontrada for menor que 0, ele continua. Ou seja, se a posição encontrada tornar-se positivo ou 0, ele para. Então, isso aqui é para evitar dele continuar. No caso, é o famoso, o pessoal costuma muito usar break, né? Só que o break é um comando meio antilógica, né? Então, usando lógica de programação mesmo, caso eu entre dentro desse if, essa condicional aqui que vai interromper o laço para mim. Se eu nunca entrar no if, quem vai interromper é esse daqui. Tá, então encontrei a posição ou não encontrei. Se eu encontrei, vale maior que -1. 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ou não encontrei, a posição vale -1. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar o item, vou criar o produto até aí idêntico, ou seja, não tem diferença. Então eu criei o item, setei o produto do item. Aí o problema está nesses dois comandos aqui, ó. Esses dois comandos aqui, na verdade esses três, deixa eu até agrupar aqui. Esses três aqui que é o problema. Esses dois aqui, eles são iguais, independente se eu quero adicionar um novo item ou se eu quero alterar um item. Esses dois são iguais. Esses três aqui mudam. Por quê? Esses três que eu fiz é quando eu quis adicionar um novo item. Se eu quiser editar o item, no caso a quantidade não vai ser 1. O preço não vai ser o preço do produto, vai ser o preço do produto vezes a quantidade dele. E no caso, eu não vou poder dar ADD, eu vou ter que alterar. Tá, como que eu vou fazer então isso? Vou fazer o seguinte, então. Se a posição encontrada for menor que 0, posição encontrada menor que 0, quer dizer que eu não achei um item para aquele produto, ou seja, vale -1. Então, eu adiciono um novo. Transformo a quantidade em 1, coloco o valor dele como valor, o valor parcial dele como o valor do produto e adiciono o item à minha lista. Caso contrário, quer dizer que eu achei daí. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer, no caso, fazer algumas alterações. Então, a primeira é a seguinte. A quantidade, no caso, não vai mais poder ser 1. A quantidade vai ter que ser o quê? A quantidade vai ter que ser a quantidade corrente mais 1. Tá, qual que é o problema? Qual que é a quantidade corrente? Primeiro problema. Por quê? Eu analisei aqui, ó. Só que o que acontece? O que eu posso fazer? Eu vou criar aqui um item temporário para pegar os dados do encontrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou novamente criar um item temporário e vou pegar ele da minha lista. Então, lista de itens.get na posição encontrada. Ou seja, ele vai pegar aquele item que foi encontrado aqui nesse for. Aí, o que eu vou fazer? O meu item corrente vai receber o quê? Ele vai receber o item do temporário
mais 1. Então, ele vai receber item temporário, ponto get quantidade, mais 1. Ou seja, então, aqui eu já corrigi o problema da quantidade. Então, eu peguei o item encontrado e, no caso do item encontrado, somei mais 1 na quantidade dele. Agora, o problema é o valor. O valor, pessoal, então, qual que vai ser o valor? O valor é o preço do produto vezes a quantidade do item. Tá, qual que é o problema? Então, eu vou fazer aqui, ó, item.set valor. Eu vou escrever primeiro errado. Então, eu falei, ó, que é o produto.get valor, get preço, na verdade, produto.get preço, vezes a quantidade do item. Tá, eu fiz do jeito que eu falei. Primeiro problema, erro. Qual erro? O operador asterisco é indefinido para argumento do tipo big decimal. Alguém vai falar, o problema está no asterisco por quê? Eu aprendi que, quando eu aprendi Java, eu aprendi que asterisco serve para eu multiplicar. Tá correto seu pensamento. Só que no caso aqui, o asterisco ele serve para valores double, float, integer, int, short, por aí vai. Para big decimal, ele não serve. Como que funciona no caso do big decimal? No caso do big decimal, ele tem um comando que chama-se multiply. O multiply, ele serve para eu multiplicar um big decimal por alguma coisa. Então, ele multiplica o preço pela quantidade. Só que ainda ele está dando um erro. Por quê? O multiply, ele não foi feito para long, ele só foi feito para big decimal. Então, a gente pode falar, mas se a quantidade, no caso, é long, como que eu vou, no caso, resolver o problema? Então, se você pegar aqui no item, ó, a quantidade, deixa eu achar aqui, a quantidade, na verdade, é inteira, ó, a quantidade é inteira, ó, quantidade integer. Então, o problema é que não dá para eu, no caso, multiplicar o integer por um big decimal. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter esse daqui, ó. Como? No big decimal, eu tenho diversos construtores. Ó. Um dos construtores, ó, ele recebe valores inteiros, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse elemento aqui para um construtor. Aí, no caso, ele vai resolver. Deixa eu importar ele aqui, pronto. Pronto, ó, deu certo. Esse comando tá feio aqui, mas explicando ele. Primeiro, ele pega a quantidade do item, que no caso é o integer. Essa quantidade integer daí, ele converte em um big decimal. Aí, esse novo big decimal, que é a quantidade, ele multiplica pelo preço do produto. Com isso, eu tenho um novo valor parcial. Agora, o que eu vou fazer? Eu não posso dar ADD, porque se eu der ADD, ele vai, no caso, adicionar no fim da lista. Eu vou usar um outro comando. Esse comando chama-se set. O set é o oposto do caso do get. O get é quando eu quero capturar algo da minha lista. O set é quando eu quero adicionar algo na lista. Mas não tem o ADD? Sim, mas o set, ele adiciona na posição que eu quero, ou seja, ele substitui. Então, aqui, ele precisa de dois valores, o índice e o objeto. O índice é a posição encontrada, ou seja, ele vai sobrepor o item antigo com o item atual. E quem que ele vai passar? O item. Pronto, salvei. Vamos ver se deu certo agora, então. Vou vir aqui, run server. Deixa eu parar primeiro meu Tomcat, né, aqui. Botão direito, run server. Esperar o meu Tomcat ser iniciado aqui. Com isso, então, eu espero que a gente tenha resolvido esse problema de duplicação. Esse for aqui, ele vai voltar para nós em outras operações depois no futuro. Então, se acostumem bastante com ele. Alguns podem falar, Sérgio, por que você não usou for aprimorado? Eu li que existe. Realmente existe. Só que o for aprimorado, ele vai do primeiro ao último. E no for aprimorado, para eu quebrar ele, eu tenho que usar um break daí. E aí acaba sendo meio que uma forma meio... Eu particularmente acho uma forma meio antilógica de programação.
Então eu acabo usando o for, no caso, não aprimorado. Então aqui, por exemplo, ó, produto C, adicionei 1. Adicionou, perfeito. Adicionei um produto B. Adicionou. Vem aqui, adiciona outro produto B. Opa, foi para 2, ó. Produto B, 2, 2268. Vou adicionar outro produto B, 3, 3402. Vou adicionar outro produto C. Aí, ó, 2, 3, 4. Agora adiciona um produto D. Ou seja, ó, agora ele não adiciona mais produtos repetidos. Ou seja, eu posso ir adicionando conforme eu achar melhor. Então, com isso, apesar assim, pensando a nível final, para gravar, os dois iam funcionar para salvar. Só que o outro ia gerar vários registros. Esse aqui só gera um por produto. Então, acaba até para o banco de dados, fica um pouco mais leve. E visualmente falando para o usuário final, fica até melhor para mim. Então, pessoal, mostrando só para vocês como que ficou então. Eu mexi só no método adicionar da venda BIM. Então, nem vou mostrar o resto, porque o resto ficou idêntico. Então, esse é o nosso novo adicionar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, então. Pedir uma força para vocês para curtir e compartilhar o canal. A gente se vê na próxima aula, então, onde a gente vai dar continuidade aí à nossa tela de venda. Então, pessoal, abraços, até a próxima.